Bom pessoal, dando sequência ao nosso estudo de dinâmica aqui nos vídeos de física, hoje nós vamos falar sobre uma aplicação das leis de Newton, que seria no caso as polias. A gente vai entender através das leis de Newton o porquê que uma polia auxilia com que uma pessoa consiga levantar um peso aplicando menos força. Então se você ainda não assistiu os primeiros vídeos da série de dinâmica, corre lá e assiste para poder entender bem aquilo que vai estar acontecendo no vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. O primeiro tipo de configuração de polia que eu posso ter seria, no caso, uma polia fixa. O que eu tenho aqui basicamente é um peso que, por ele ter esse peso, ele tem uma certa força, peso, apontando ao centro da Terra aqui embaixo. A sua massa faz com que ele tenha essa força, peso, apontando ao centro da Terra. A ideia aqui é que eu levante esse peso. Eu tenho então aqui uma corda. Essa corda ela vai passar por uma polia, que nesse caso eu vou chamar de uma polia fixa, porque ela é uma polia que fixa ao meu teto, a uma superfície, e então eu vou ter aqui essa mesma corda passando aqui por uma pessoa que vai puxar essa corda. E essa força-peso ela vai submeter a minha corda a uma certa tensão aqui em cima. Essa tensão vai ser distribuída ao longo da corda, e essa ação aqui da corda da tensão vai ter uma outra componente de tensão aqui com sentido oposto, de forma que essas componentes de tensão se anulem quando a gente olhar o sistema da corda inteira. Então eu tenho aqui um sistema pela força-peso, essa força-peso vai tensionar a minha corda e essa tensão vai ser distribuída ao longo da corda até chegar aqui a minha pessoa. A gente pode pensar que quanto mais peso eu tiver aqui, maior vai ser a minha tensão. Se, por exemplo, essa pessoa conseguisse deixar essa carga aqui parada no ar, eu teria que essa componente de tração teria que ser igual à minha componente de peso, de forma que essas forças se igualassem e a minha carga conseguisse ficar estável, sem aceleração. Lembrando, se força é igual a massa vezes aceleração, se eu tenho que isso aqui é igual a zero, ou seja, a minha aceleração é zero, já que eu não posso ter uma massa igual a zero, logo a minha força resultante é igual a zero. Se a minha força resultante é igual a zero, força resultante nesse caso é a minha força-peso menos a minha força de tração. Uma está com sentido positivo para baixo, outra com sentido negativo para cima. Isso aqui tem que ser igual a zero, de forma que a minha força peso tem que ser igual à minha força de tração. Esse resultado aqui que a gente tinha discutido anteriormente. Então, se a minha carga está parada no ar, eu preciso que essas duas forças se igualem. Percebe então, quanto maior a peso, maior a tensão, e nós falamos que essa tensão na corda ela é distribuída até a pessoa. Então, no caso de polias fixas, a força que a pessoa precisa exercer para erguer a carga é exatamente igual àquela força-peso que a carga possui. Então, não existe ali uma facilidade maior de eu levantar a minha carga em termos de eu vou ter que levantar menos peso. O peso que eu vou ter que levantar, devido à tração ali de uma polia fixa ser a mesma ali da tração, vai ser o mesmo peso da minha carga, eu não vou ter uma carga diminuída. Qual que é a vantagem da polia fixa? A vantagem é que, por exemplo, enquanto aqui eu teria que erguer a carga parado na mesma posição, aqui eu já posso, vamos supor, ir caminhando até atrás, eu vou ter um pouco mais de espaço aqui para poder ir trazendo a carga. Dessa forma, facilita um pouco a minha vida quando eu quero tentar erguer essa carga. Eu ganho um pouco ali em espaço em direção. Aqui, se nós falarmos em termos de ângulos, com relação a uma horizontal, eu ganho em termos de direção da qual eu posso puxar aquela corda para erguer aquela massa. Eu não preciso necessariamente estar segurando aquela carga inteira na posição onde ela está, eu posso puxar de uma certa distância, com um certo ângulo, que fica mais fácil para mim poder ficar puxando. Então a polia fixa ela serve para isso, ela não muda a magnitude da minha força de tração que eu vou ter que puxar, mas ela muda a direção, e mudando a direção isso pode facilitar um pouco as coisas na hora de erguer a carga. Mas as polias fixas não são o único tipo de polia que a gente tem também as chamadas polias móveis. Sistemas com polias móveis são compostos por uma polia que ela é fixa e outras polias que não são fixas ao teto, certo? O que a gente chama aqui de uma polia móvel. No sistema de polia móvel, eu vou precisar exercer menos força para poder erguer aquela mesma carga. Enquanto aqui eu precisava erguer a mesma força P desse lado, eu vou ter que exercer uma força menor para poder erguer aquela carga. Vamos ver o porquê? Pois bem, aqui eu tenho então a força peso dessa carga, de novo, novamente aqui uma força P, e essa força P ela é transmitida aqui para cima na tensão da corda. O que acontece? Eu tenho aqui um sistema que ele tem duas cordas e aqui eu tinha apenas uma. Se essa polia está parada no ar, acontece o mesmo exemplo ali do lado. A força resultante nessa polia ela tem que ser igual a zero. Então eu tenho que a minha força resultante tem que ser igual a zero. Se a minha força resultante tem que ser igual a zero, a mesma quantidade de força que eu tenho embaixo aqui vai ter que ser distribuída entre essas duas cordas, de modo que duas cordas sustentem o mesmo peso
que uma corda está sustentando lá embaixo. Se essa força então ela é distribuída de maneira uniforme entre essas duas cordas, se eu tenho aqui distribuindo P, aqui eu teria uma certa força P sobre 2 e aqui uma certa tensão P sobre 2 também. De forma que P sobre 2, ou seja, meio P mais meio P, forma um P inteiro aqui embaixo. Então, se a gente isolar essa polia aqui, eu teria aqui então P e aqui duas cordas com tensão P sobre 2, de forma que essa somatória aqui de cima se iguale à força que eu tenho aqui embaixo. P sobre 2 mais P sobre 2 é igual a um P, meio mais meio é igual a um inteiro. Essa força P sobre 2 aqui, então, ela vai ter que ser a mesma que está desse outro lado da polia. Então aqui eu vou precisar erguer P sobre 2. De modo que essa soma P sobre 2 mais P sobre 2 fique aqui submetida nesse ponto fixo aqui no teto, que teria que aguentar uma força P. Então aqui P sobre 2 mais P sobre 2 forma aquela força P ali. Dessa forma, olha só então, eu tenho aqui um certo corpo com uma massa P, que devido ao uso de uma polia móvel, eu preciso exercer uma força de apenas a metade daquele peso para poder erguer ele. Então com metade da força necessária para erguer esse peso, eu consigo erguer ele usando uma polia móvel. Existe uma equação matemática para eu poder prever qual vai ser a força necessária para erguer um corpo, dado o número de polias móveis que eu tenho no meu sistema. E ela é dessa forma. A força que a pessoa vai precisar exercer, ela vai ser igual ao peso do meu bloco, dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis que eu tenho no meu sistema. No meu caso aqui eu tenho uma polia fixa e uma polia móvel. Então a força que eu vou precisar exercer é o peso do bloco dividido por 2 elevado a 1, já que eu tenho uma polia móvel. P sobre 2 é o que a gente viu. Se pegasse agora esse outro exemplo, eu tenho uma polia fixa e 3 polias móveis. Nesse caso, a força que eu vou precisar exercer é a força peso dividido por 2 elevado a 1, 2, 3. Ou seja, é 1/8 da força que eu precisaria para erguer esse peso aqui. Então, em vez de exercer uma força P para puxar aquele corpo, eu preciso usar apenas uma força P sobre 8. E a gente pode verificar isso seguindo ali aquela mesma linha de raciocínio. Se aqui eu tinha uma força P, aqui eu vou ter que ter P sobre 2 e aqui P sobre 2. De forma que, se esses dois aqui somados tem que dar essa força P sobre 2, então aqui eu tenho que ter a metade disso, eu preciso ter P sobre 4. E se aqui, para essa polia, a soma dessas duas cordas de cima tem que ser igual a P sobre 4, aqui eu preciso ter P sobre 8, P sobre 8. Aqui e aqui vão ter a mesma tensão, então P sobre 8, de forma que aqui para cima teria P sobre 4. Viu só como a física pode facilitar o seu cotidiano? Lembrando que essa matéria de mecânica é a que mais cai no Enem, nos vestibulares, então é importante a gente entender bem. Então fica ligadinho que vai vir bastante coisa boa por aí. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de deixar o seu coraçãozinho aqui embaixo, que ajuda bastante a gente poder continuar alcançando cada vez mais pessoas. Um forte abraço a todos e bons estudos!